Oi, gente, voltando aqui para a gente falar da patologia pulmonar para a prova, certo? Então vamos lá. Primeiro que a gente começou a conversar sobre eu usei até o resumo que vocês tinham já para a gente conversar sobre edema pulmonar. Ora, bora. O edema pulmonar ele vem de uma congestão sanguínea que acontece no pulmão. E a causa principal, ou a mais frequente, talvez, seja a insuficiência cardíaca, principalmente do coração esquerdo. A gente já conversou várias vezes sobre isso. A insuficiência cardíaca, quando a gente está falando de um coração insuficiente, a gente tem sempre que raciocinar o que vem atrás dele, já que ele não consegue jogar o sangue para frente, então a gente tem que pensar no que acontece atrás dele, porque é lá que vai ficando congestionado. Também a gente tem dano alveolar. E aí a gente tem duas patologias principais, as caracterizadas, o dano alveolar difuso e a síndrome de angústia respiratória aguda. E a gente tem também o choque ou a hipotensão grave, provocando uma congestão generalizada. Bom, falando aí do edema pulmonar, o primeiro está escrito hemodinâmico nesse slide, continua escrito, continuo tendo esquecido de corrigir. O primeiro é o hemodinâmico, como a gente já explicou, aumenta a pressão, insuficiência cardíaca esquerda. O líquido vai se acumular inicialmente nas regiões basais dos lobos inferiores pulmonares, onde tem maior pressão hidrostática. Depois vai subindo, certo? A gente vai ter então o líquido do edema, ele vai começar nos septos e daqui a pouco ele vai começar a ocupar os alvéolos pulmonares. Outra coisa interessante é que os efusões, os derrames pleurais estão muito associados ao edema pulmonar aí de já mais um tempo de desenvolvimento. Tá aqui a imagem dos alvéolos cheios de líquido, prejudicando então as trocas gasosas. No edema pulmonar, você vai ter, como em outros órgãos, um órgão pesando 2 a 3 vezes. E se você seccionar a superfície desse órgão, você vai ver um líquido espumoso, meio sanguinolento. Afinal de contas, as hemácias extravasam no líquido, no transsudato, aí proveniente do edema. Tá aí de novo a imagem e tá aí a imagem microscópica. Vocês vejam que esses espaços claros, em tese, representariam os únicos espaços disponíveis para o oxigênio. Todo o resto é o transsudato, alguma coisa de células que se descamaram dos alvéolos pulmonares e alguma coisa de células inflamatórias. Nesse caso aqui, a gente não está vendo hemácia. Já nesse aqui, a gente praticamente só vê hemácia. Um dado interessante é que a gente tem aí, depois de um tempo, as hemácias então vão se converter em hemosiderina dentro de macrófagos. Por isso que os macrófagos, esses macrófagos repletos de hemosiderina, eles também são chamados de células da insuficiência cardíaca. E aqui está um pulmão parcialmente, eu digo até subtotalmente colapsado, né? Tem um pouquinho à toa de alvéolo aqui que a gente consegue ver mais de luz alveolar do que alvéolo propriamente dito. E aí a gente tem o edema pulmonar por lesão microalveolar e duas patologias principais, a síndrome de angústia respiratória, em que a gente tem o colapso dos alvéolos e uma membrana hialina revestindo muitos alvéolos, certo? Impedindo também aí as trocas gasosas e gerando o edema. E a gente tem esses alvéolos aqui distendidos, congestos, até edemaciados mesmo. E aqui mais uma foto. Os alvéolos, a gente está vendo, tem pouquíssimo espaço aqui para troca. No mais, o que a gente tem é o tecido pulmonar entre esses alvéolos, constituído por esses mini alvéolos aqui, ou alvéolos colapsados, né? E infiltrado inflamatório e os septos todos edemaciados.
Daí a gente veio para as patologias que configuram o que a gente conhece como DPOC ou doença pulmonar obstrutiva crônica. Dessas doenças, nestas doenças, na verdade, a gente tem um aumento de resistência ao fluxo do ar. É importante dizer que elas não são infecciosas, são difusas, ou seja, acometem o pulmão como um todo e são crônicas. Daí eu apresentei esse esqueminha para vocês verem como às vezes esse grupo de doença eles apresentam uma certa superposição entre manifestações tanto clínicas quanto anatômicas das doenças. E as 4 doenças são o enfisema, a bronquite crônica, a asma e a bronquiectasia. No enfisema pulmonar, você tem uma dilatação irreversível dos espaços aéreos, distalmente ao bronquíolo, acompanhado por destruição da fibrose. Então, a gente vai ter 4 tipos de enfisema: o centroacinar, o panacinar, o acinar distal, também conhecido como paraseptal, e o enfisema irregular. Aqui, aquele esqueminha que explica bem direitinho como é o enfisema centroacinar, como o próprio nome está dizendo, no centro do ácido e a periferia poupada. Já o enfisema panacinar, normalmente ele vem distendendo e distende tudo. Aqui, uma foto de um paciente com enfisema centroacinar, e aí você vai ver homogeneamente esses alvéolos distendidos, já de uma necrópsia, né? E aqui um panacinar, você olha e tem um aspecto, até parece que é uma colmeia, né, gente? Os ácidos estão uniformemente aumentados desde o nível do bronquíolo até o alvéolo, em fundo cego. Mais frequentemente nas zonas mais baixas e margens anteriores do pulmão, e isso está muito associado, falei várias vezes na aula, à deficiência de alfa-1 antitrípsina. Outro esquema. E aí a gente tem o paraseptal. O paraseptal, ele envolve principalmente a parte distal acinar. E ele, às vezes, ele é visto em áreas adjacentes à pleura. O que é muito importante desse tipo de enfisema? Esse tipo de enfisema provavelmente é a base de muitos casos de pneumotórax espontâneo em adultos jovens, que vocês, tenho certeza, vão ver muito pneumotórax. Quem fizer clínica médica ou plantão em emergência vai ver muito pneumotórax espontâneo em adultos jovens, tá? Na verdade, eles também aparecem em áreas adjacentes de fibrose, cicatrização e atelectasia, geralmente mais severo na metade superior dos pulmões. E aí eu mostrei uma tomografia com essas bolhas na periferia do pulmão. O enfisema irregular recebe esse nome porque o ácido é envolvido irregularmente e ele está quase sempre associado à cicatrização, ou seja, uma cicatrização por uma tuberculose, por exemplo. O enfisema bolhoso ele é um termo descritivo para grandes vesículas ou bolhas subpleurais em qualquer forma de enfisema. A gente até falou antes que o paraseptal ele está muito ligado ao pneumotórax e ele faz áreas periféricas. Então, assim, ele pode até estar mais ligado ao enfisema paraseptal, mas nos livros se diz que qualquer enfisema, tá? Qualquer forma de enfisema pode abrigar o enfisema bolhoso. Essa foto, eu até falei para vocês que toda aula de enfisema bolhoso que eu consultei usa essa foto. Então, aqui as bolhas periféricas, as costelas aqui rebatidas na necrópsia, né? Você teve uma parte aqui rebatida, tá aqui o espaço pleural e tá aqui a pleura cheia aqui de bolhas, né? Que vem provavelmente do parênquima. E aqui a imagem de um enfisema, gente. A dilatação desses espaços alveolares. Mais das bolhas. E a gente chega na bronquite crônica, que é praticamente um diagnóstico clínico.
Por quê? Ela é caracterizada por uma tosse persistente que vai no mínimo de 3 meses e pelo menos 2 anos. Eu não vejo assim um diagnóstico de bronquite crônica em ninguém com 3 meses, não, mas é isso que está escrito no livro. Fumantes e habitantes de grandes cidades estão muito sujeitos e ele é uma doença do espectro da DPOC. A maioria dos pacientes se encaixa nas duas condições. Na bronquite crônica, você tem hipersecreção de muco, inflamação e a bronquite crônica, como os outros tipos de DPOC, predispõe à infecção. E tá aí o que eu falei para vocês, que deve ter sido praticamente um achado necrópsia. Isso é uma foto, se não me engano, do Robbins, eu esqueci agora. E a gente está vendo aqui, ó, muito muco aqui na luz, muita congestão e processo inflamatório envolvendo aí o tecido pulmonar. Envolvendo e permeando, né, o tecido pulmonar. E aí a gente chega na asma e eu disse para vocês, memorizem, mentalizem essa imagem e vocês estão vendo tudo. Tá aqui uma luz normal de uma via aérea, tá aqui uma luz asmática. Então, o que acontece? Você vai ter broncoconstricção esporádica por conta, provavelmente, de uma reação imunológica. E aí você vai ter um aumento de sensibilidade aos estímulos. É muito comum, por exemplo, crises asmáticas no inverno, especialmente em países de inverno rigoroso. E aí, como que é a manifestação clínica disso? Eu até perguntei para vocês se vocês tinham ouvido um sibilo, aí vocês disseram que tinham ouvido em gravações, e eu disse, olha, é igualzinho quando você vê na clínica. O paciente também tem tosse, mais difícil, o que a gente vê mais é a falta de ar mesmo, pelo menos o que eu vi mais na minha experiência, assim, em emergências dos anos que eu dei plantão, foi justamente a falta de ar e a sibilância, que é muito fácil, assim, de reconhecer. E aí, mostrei para vocês uma via aérea sofrendo aí uma contração por conta. Aí ele já tem um grau de fibrose em volta, de um paciente de asma, e aqui uma via aérea normal. Tá aqui também do Robbins, essa foto do Robbins, o bronco de um paciente mostrando hiperplasia de células caliciformes, um muco aqui, também extravasamento. Nesse caso aqui tem um extravasamento de hemácias e também temos aqui inflamação, como na outra foto, e chama atenção até o número de eosinófilos, olha aqui, que não está nem indicado. Ah, não, está sim, inflamação eosinofílica, desculpa. E a hipertrofia muscular de tanto que faz broncoespasmo. As bronquiectasias são a destruição do músculo liso do tecido elástico e aí vai formar, por conta de infecções recorrentes, né, vai formar uma dilatação permanente de brônquios ou bronquíolos. Ela pode se desenvolver em associação com hereditariedade, com infecções, com obstrução brônquica de tumor, por exemplo, e outras condições, tipo doenças reumatológicas como artrite, lúpus, doenças também de fundo imunológico, como a doença inflamatória intestinal, e a DPOC, da qual ela é um espectro, mas outras DPOCs. Mostrei essa foto da dilatação brônquica e a gente chega nas pneumonias. A pneumonia ela pode ocorrer sempre que você tiver um decréscimo da defesa de um paciente. Por isso, até, ela é muito mais frequente, por exemplo, se você comparar em faixa etária, em doentes de mais idade. Se você vê uma pneumonia em faixas etárias jovens, digamos assim, você já vai ter provavelmente alguma coisa imunológica ou alguma outra doença associada. Mecanismos de defesa que a gente tem com isso é reflexo de tosse, que aí você perde, e aí você tem essas condições aqui que vão afetar o reflexo da tosse. Você tem um aparelho mucociliar tentando sempre expulsar patógenos, e aí você tem ele também prejudicado por conta disso aqui. E você tem também acúmulo de secreção em condições como fibrose cística e obstrução bronca.
Sempre lembrando, toda vez que você tem alguma coisa acumulada, parada no seu organismo, você tem a facilitação de colonização por patógenos. E também a interferência da ação fagocítica ou bactericida de adivinha quem? Macrófago, ele mesmo, o cara que faz tudo. E aí você tem aqui, olha só, a interferência com a ação fagocítica, meninos das sextas e sábados, álcool, tabaco, anóxia ou intoxicação por oxigênio. E o congestão e edema pulmonar, eu comentei isso em aula, o edema pulmonar facilita chegada de infecção. Elas podem ser classificadas pelo agente etiológico específico, que determina o tratamento, ou se você não isolar nenhum agente, e aí na prática clínica, eu disse isso para vocês, ninguém fica esperando isolar um agente numa cultura que vai durar alguns dias para ficar pronta, né? Pelo menos 24 horas aí você pode esperar para começar a tratar uma pneumonia. Você vai por onde o paciente está e por onde e quais são os patógenos mais comuns para cada situação que você vai ter. Adquiridos na comunidade, de longe, é o pneumococo, certo? É o maior responsável, mas a gente tem esses aqui também. A gente tem os vírus, que geralmente causam pneumonia intersticial. Temos as chamadas pneumonias hospitalares, e aí a gente tem esses micro-organismos. Eu acho que, eu não vou dizer obviamente, porque nada é óbvio, mas a gente pode prever, né, que são mais difíceis de erradicar, já que os organismos tendem a ser mais resistentes. Temos as pneumonias por aspiração, que geralmente fazem pneumonias graves. Até falei para vocês, toda vez que vocês virem alguém vomitando, coloca essa pessoa de lado, tá? Para evitar exatamente isso. A gente tem uma flora oral anaeróbica, certo? E são essas bactérias aqui que vão estar aí contribuindo para fazer essa pneumonia, mas a gente também tem o pneumococo, o Staphylo aureus, tudo misturado para fazer uma pneumonia por aspiração. E pneumonias nos hospedeiros imunocomprometidos, além de todos esses germes que a gente acabou de falar, tudo isso, todas essas situações no imunocomprometido também acontecem, certo? Mas aí a gente tem aí o antigo Pneumocystis carini, que mudou de nome, a gente tem o citomegalo e a gente tem o complexo Mycobacterium avium intracelular. Bom, aí a gente tem os padrões de pneumonia. Eu falei isso para vocês, padrões anatômicos de pneumonia. A broncopneumonia, que é uma consolidação irregular do pulmão, e a pneumonia lobar, ela faz uma consolidação homogênea de uma grande parte do lobo ou do lobo inteiro, certo? Os mesmos organismos podem produzir qualquer um dos padrões, o que depende da suscetibilidade do paciente. E aí eu falei para vocês assim, gente, mentaliza essa imagem aqui que vocês entenderam tudo já. Ou seja, broncopneumonia, consolidações irregulares, pneumonia lobar, lobo. Está aqui isso, in natura, num pulmão provavelmente de necrópsia, várias, você vê que tem uma consolidação maior aqui e várias pequenininhas, por exemplo. Uma maior aqui que provavelmente é uma coalescência de consolidações menores, a outra está aqui do outro lado, você vê que afeta outro lobo, e aí a gente tem a chamada fase de hepatização acinzentada da pneumonia lobar. Como eu falei para vocês, a pneumonia lobar ela tem 3 fases: congestão, hepatização vermelha, hepatização branca. Bom, quais são as complicações? Importantíssimo a gente entender que se você tem uma infecção bacteriana, você não ataca essa infecção bacteriana logo, ou ela é resistente ao tratamento que você está dando, você vai ter complicações. E a mais óbvia é a necrose, né? Que é o final de todo o processo inflamatório que não é debelado, certo? Você pode ter formação de abscesso, que particularmente é comum em infecções por pneumococo tipo
3, ou Klebsiella. Você tem disseminação da infecção para a cavidade pleural, causando uma reação fibrino-supurativa, e aí você vai ter exudato e vai ter formação do empiema. Você vai ter também disseminação bacterêmica, eu expliquei isso para vocês. Qualquer infecção, até uma micose de unha lá no dedo do pé, pode servir de porta de entrada para uma bactéria. Uma vez que ela caia na corrente sanguínea, você já está sujeito a fazer essa disseminação da infecção. E aí, essas bactérias, esses micro-organismos, vamos dizer assim, porque não são só bactérias, que caem na corrente sanguínea, eles podem fazer, por exemplo, depósitos no endocárdio, formando endocardite nas válvulas, né? Meningite, artrite supurativa, aí vai depender de onde ele resolver parar e pode levar até a sepse. A pneumonia intersticial, como o nome mesmo fala, ela ocorre nos septos. E a inflamação dos septos, ela vai envolver a luz só numa fase muito mais avançada. Por quê? Porque ela vai facilitar também a chegada de bactérias para colonizarem aí o alvéolo. Vírus comuns, por exemplo, podem fazer pneumonia intersticial. Tá aí uma pleurite fibrinosa, falando aí do assunto que a gente falou antes, que é a complicação, e a gente chega nas pneumoconioses, que são o último assunto dessa revisão. A gente falou que são reações pulmonares não neoplásicas à inalação de poeiras minerais, certo? E agora também inclui vapores, fumaças químicas e outras coisas. Mostrei esse quadro para vocês. Falei para vocês da antracose, que praticamente todo morador de cidade grande, se não todo, acho que pelo menos das necrópsias que eu realizei na vida, eu acho que todas eu via antracose, já que eu sempre morei no Rio de Janeiro e acredito que os pacientes também. E aí a gente vai ver antracose, isso não é doença, isso aí é um pigmento em pequenos focos do parênquima e ele vai estar geralmente ou livre ou no citoplasma dos macrófagos. Aqui a gente tem indicação de fagocitose por macrófago. Aí a gente falou das pneumoconioses dos mineradores de carvão, que a gente disse que hoje, antigamente era muito mais comum. Hoje em dia, eles têm tentado diminuir a poeira do carbono, porque ela é a principal culpada. Então, aí as indústrias de minério têm tentado diminuir a poeira de carbono. E também a gente tem a sílica contaminando a poeira de carbono. A poeira do carvão, desculpa. E aí eu mostrei essa foto para vocês comparando a doença simples, eu nem sabia que se chamava assim, mas eu peguei essa foto do Instituto Nacional de Saúde Ocupacional e Segurança dos Estados Unidos, e aí a gente viu aqui doença por minério de carvão, por poeira de carvão, provavelmente carvão contaminando. Até brinquei com vocês na época que eu falei, gente, eu acho que muito daqueles negócios de pulmão de fumante que a gente via antigamente, provavelmente era de carvão, né? De pneumoconiose por carvão. A sílica, geralmente, ela vai produzir uma pneumoconiose fibrosante, nodular e lentamente progressiva. Ela é uma doença ocupacional crônica e é a mais prevalente no mundo. E não é difícil de saber por quê. Olha aqui onde é que ela está envolvida. Demolição e construção civil. Por quê? O silício está nas areias. Aí eu expliquei para vocês que assim que eu comprei o meu gato, a moça que me vendeu falou assim, não compra areia de sílica. E eu, engraçado que na hora, não raciocinei, embora eu seja patologista, embora eu seja médica, eu estou cansada de saber disso, mas na hora eu não raciocinei. Por quê? E realmente nunca comprei, e só lembrei dessa informação que ela me deu na hora. Era de noite, quando ela me entregou o gato, devia ser às 10h30 da noite, eu não estava nem pensando. E ela falou, olha, não compra areia de sílica, não. Falei, tá bom, tá aqui o pobre do gato e nós também, né, que íamos estar expostos a isso. Eu não sei nem como é que ainda vende areia de sílica para caixa para caixinha higiênica do gato, né?
Em estados iniciais, então, ela pode fazer nódulos quase impalpáveis, pálidos, enegrecidos, e à medida que a doença progride, está aqui, gente. Esses nódulos coalescem e ficam como cicatrizes colagenosas duras. Na microscopia, vários nódulos silicóticos colagenosos, né? E coalescentes. Você vai ver que está aqui, ó, aqui, outro aqui. Já está quase virando uma coisa só. Olha a fibrose que tá, que a gente conversou sobre ela, em volta, envolvendo e permeando, como a gente diz em laudos de histopatologia. Muito importante, asbesto. Asbesto, gente, o que eu disse para vocês? Ele está presente no amianto, e a outra coisa que eu falei é que mesotelioma, toda vez que se vê um mesotelioma da pleura, que é um tumor de pleura, toda vez a gente pergunta, trabalha com asbesto? Aí a pessoa às vezes não sabe. Aí a pessoa vai, aí o médico assistente vai perguntando, o pneumologista vai interrogando até chegar nisso. E é o fim dessa revisão aqui.